O MVP é o prêmio dado ao melhor jogador da temporada regular, ou jogador mais valioso, né? E todos os anos, ou quase todos, rolam as discussões para saber quem que vai ganhar o MVP, quais são os critérios, e o tema do nosso podcast de hoje será quem vai ser o MVP dessa temporada. And the winner of the 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook. Pô, eu tava pesquisando sobre isso e me deparei com uma matéria no próprio site da NBA, de alguns redatores lá, falando pra eles quais são os critérios pra ser o MVP. E eu vou trazer aqui alguns que eu achei bem interessantes. Que um deles diz que o MVP tem que ser o melhor jogador da equipe com melhor campanha. Eu acho bem válido, também concordo bastante com isso. Até porque ano passado vocês lembram da briga de MVP entre o Westbrook e o James Harden. E um dos pontos a favor de James Harden era que o Houston Rockets tinha uma melhor campanha. E isso pesava muito pra ele, mas acabou não dando nada certo. Outro critério é ter uma excelente consistência individual e ser mais do que apenas alguns momentos de brilho transcendente. Ou seja, tem que ser um cara com uma consistência individual muito grande, ele tem que ter um impacto bom e não ser só jogador de highlight. Outro jornalista disse aqui que, pra ele, o que ele leva em conta é: se já vimos isso antes, eu vou até citar como exemplo a temporada de MVP unânime do Stephen Curry, que ele meteu 402 bolas de 3 na temporada. Então, a gente não tinha visto isso antes e isso foi completamente inimaginável. Isso também é bem válido, eu concordo bastante com esse jornalista. E o último critério aqui que eu separei, um jogador que tem um efeito sobre uma franquia para ela ser chamada de boa. Ou seja, é bem confuso aqui pelo que eu anotei, mas as outras são bem claras e dá para entender quais são os critérios para os votantes. Eu fiz uma listinha rápida aqui dos últimos jogadores nomeados MVP das temporadas regulares nos últimos anos. O do ano passado tá bem fresco ainda na memória. Foi o Russell Westbrook com aquela marca absurda de 42 triple-double, superando o recorde do Oscar Robertson. Bom, o Thunder não teve uma campanha lá muito boa na temporada regular e terminou em sexto na Conferência Oeste e acabou sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs pro Houston Rockets, que mais tarde cairia pro San Antonio Spurs. Mas esse MVP foi marcado pela grande discussão entre quem merece ser o MVP, James Harden, Russell Westbrook. Westbrook tem mais status individuais, tinha um absurdo número de triple-double a seu favor, mas o James Harden tinha a campanha, ele tinha uma consistência maior, ele errava menos, aí fez triple-doubles de 50 pontos, aí houveram desempenhos absurdos de ambas as partes, mas no final o Russell Westbrook acabou se sagrando o MVP. Na temporada 15-16 foi o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, pela segunda vez, e dessa vez ele foi eleito de forma unânime. Isso nunca tinha acontecido na história antes. Os principais fatores que fizeram Curry ser MVP unânime nesse ano foi, com certeza, a campanha do Golden State Warriors, que foi a melhor campanha da história, com 73 vitórias e 9 derrotas. Curry alcançou a marca de 402 bolas de 3 numa temporada, que é o recorde da NBA. Ele entrou pro clube dos 50, 40, 90, que consiste em jogadores que têm acima de 50% de aproveitamento de field goal, 40% de aproveitamento em arremessos de 3 e 90% de aproveitamento em lances livres. Bom, então, indiscutivelmente, Curry foi o MVP unânime desse ano, o único na história. Em 2014 e 2015, Curry também foi o MVP. James Harden esse ano também jogou bastante e foi um nome, mas Curry acabou levando o troféu para casa. Essa foi a primeira vez. E em 2013 e 14, o companheiro agora de Curry no Golden State Warriors, Kevin Durant, se sagrou o MVP com a camisa do Oklahoma City Thunder. Agora nós vamos falar sobre a atual temporada. Eu vou trazer aqui os 5 jogadores líderes da corrida para MVP da Kia dessa última semana. Bom, na quinta posição, jogando pelo New Orleans Pelicans, o forward Anthony Davis. Sim, Anthony Davis, que no mês de fevereiro destruiu. Esse cara comeu a bola. Jogou bastante, liderou os Pelicans na ausência do DeMarcus Cousins, devido àquela lesão que o tirou da temporada. Ele tá
nessa atual temporada com médias de 28.1 pontos por jogo, 11 rebotes e 2.2 tocos por jogo. É uma média altíssima de tocos e ele tá pontuando muito bem. Isso o deixa na 5ª colocação. Foi uma arrancada incrível, né? Nesse mês de fevereiro. Antes ele... Não me lembro se ele tava nesse top 10, mas... nada muito significativo em fevereiro, como eu disse, teve essa arrancada absurda, o colocando como um dos 5, talvez até mais nas próximas semanas, ele possa até subir, porque acredito que ele se encontrou na temporada e agora pode ajudar de verdade o Pelicans a conseguir uma campanha melhor, consequentemente o levando a disputar o MVP. Na 4ª colocação aqui, já falamos dele, o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, na 4ª posição, ele que esse ano não vem jogando tanto quanto os anos anteriores, eu digo em questão de números. Essa temporada ele tá com médias de 26.7 pontos, 6.4 assistências e 5.3 rebotes. Além de ter um aproveitamento altíssimo nas bolas de 3, ele tá com mais de 40% de aproveitamento, com mais de 90% de aproveitamento de lance livre e quase 50% de aproveitamento de field goal, de arremessos de quadra. Bom, o cara é uma das estrelas da 2ª melhor campanha da NBA, atrás apenas do Houston Rockets. O Golden State que teve alguns imprevistos nessa última reta, teve a lesão do Jordan Bell, teve algumas partidas que não se encontraram e acabaram perdendo para alguns adversários que normalmente não dariam tanto trabalho pro time da Bay Area. E é isso, ele é o nosso 4º colocado aqui na lista. Já em terceiro, o companheiro dele, o forward Kevin Durant, que vem com médias de 26 pontos por jogo, 6.7 rebotes, 5.4 assistências. Uma média bem parecida com a do Curry, mas bem parecida mesmo. E é a mesma coisa, os mesmos comentários do Curry são pro Durant. Só que, assim, desde que o Kevin Durant chegou no Golden State, ele vem defendendo muito bem. Ele desenvolveu a sua defesa, coisa que no Thunder ele não fazia muito bem, porque ele não tinha tanta obrigação assim de marcar, embora ainda qualquer jogador tenha a obrigação de marcar. Mas agora, depois que ele passou, entendeu a metodologia do Golden State, ele tá se tornando um jogador muito importante na defesa, tanto que ele é o líder de tocos da NBA e ele tem médias de tocos por partida altíssimos, então isso contribui para ele ser o terceiro aqui na corrida para MVP. Chegando aqui na nossa vice-colocação, ele que joga em Cleveland, LeBron James, mais conhecido como Papai LeBron, vem até agora com média de 26.7 pontos por jogo, 9 assistências e 8.4 rebotes. Ele que depois que o Cleveland se desmontou no começo da temporada, se remontou, aí antes da trade deadline, se desmontou de novo, montou de novo, vem mantendo uma consistência muito boa. Ele chegou aos 30 mil pontos, muito jovem, e o LeBron não tem muito o que falar, né, cara? Ele é um jogador ridículo, dispensa os comentários. E embora o Cleveland venha tropeçando diversas vezes contra rivais que não são de tanta expressão, times que normalmente não causariam tantos problemas ao Cleveland, vem incomodando bastante. E como o time, né, se desmontou, são jogadores que ainda precisam ter uma sinergia, ainda precisam se encontrar dentro da quadra e defender mais. LeBron vem sendo constante, colocando o Cleveland nas partidas e não deixando os outros times abrirem muita vantagem. E esse é o principal fator que ele está em segundo na corrida para MVP. E na primeira posição é bem óbvio que eu vou falar dele, que é o James Harden. O Barba é o nosso líder da corrida para MVP e o ala armador do Houston Rockets vem para essa temporada com 31.3 pontos de média, 9 assistências e 5.2 rebotes. Bom, essa é a melhor marca em pontos da carreira do James Harden. Na temporada passada ele terminou com 29 pontos de média e nessa ele tem tudo para manter esses 31 e até aumentar, porque o Houston Rockets vem fazendo uma campanha linda, perfeita. É o líder do Oeste, na frente do Golden State Warriors. Os caras vêm numa campanha de, acho, 14 vitórias seguidas. E, pô, não tem muito o que falar. Ele é o líder do time. Voltando lá aos critérios, ele é o melhor jogador do time que tem a melhor campanha. Então é muito provável que James Harden se sagre o MVP dessa temporada, até porque os outros concorrentes não têm bala para chegar no Barba. A
aproveitando o gancho da última parte desse podcast aqui, que eu citei que os adversários do James Harden na briga para MVP não tem bala para chegar, dá para mostrar isso aqui com números. Como eu disse, o Houston Rockets vem numa campanha de 14 vitórias seguidas, acho que 15 contando com a de ontem. O Barba, nesses 14 jogos, fez 25 pontos ou mais em todos. Ele fez uma partida de mais de 60 pontos, ele fez 2 partidas com 41 pontos e 6 jogos acima de 30 pontos. Bom, o trio James Harden, Clint Capela e Chris Paul jogaram 32 vezes juntos e perderam apenas uma partida. Então James Harden é o melhor jogador no time com melhor campanha na NBA, sem sombra de dúvidas. Bom, no começo da temporada, né, surgiu um grande concorrente naquela altura, que foi o Giannis Antetokounmpo, que vinha até competindo em questão de status com o James Harden, mas só que conforme foi passando a temporada, ele acabou perdendo um pouco aquele pique todo. E James Harden foi só se distanciando. Agora, eu não vejo alguém que consiga tirar esse MVP das mãos do James Harden. Mesmo se o Cleveland engatar uma sequência de vitórias aí e volte à liderança do leste, com o LeBron marcando 30 pontos por jogo, mesmo se o Curry ou o Kevin Durant tomarem a liderança do oeste com o Golden State Warriors jogando muito, fazendo partidas excepcionais, acho que não tem quem tire esse MVP da mão do Barba, porque já estamos num jogo, acho que 61 da temporada, já tá acabando a temporada regular, e não tem alguém que em 20 jogos consiga tirar essa distância tão grande do Barba. Ele é o líder da NBA em pontos com 31 pontos por jogo. O segundo colocado é o Anthony Davis, quinto colocado da corrida para MVP, com 28 pontos. Já são 3 pontos de diferença e é significativo. Depois vem o Antetokounmpo com 27 pontos por jogo, LeBron e Curry com 26.7. Ele é o terceiro na lista de assistência, ficando apenas atrás do Westbrook com 10 assistências por jogo e de LeBron James com 9.1 assistências. Ou seja, ele tá no top 3 em pontos e assistências. Isso é muito significativo. Às vezes não dá pra você explicar essa importância do James Harden pro Houston Rockets em números. Ele não é um líder assim de como o LeBron James que vai auxiliar todo mundo. Ele não é esse tipo de líder, mas ele faz o time jogar. Ele tá conseguindo fazer que Chris Paul jogue o máximo que ele consiga, coisa que o Chris Paul não vinha conseguindo fazer lá nos Clippers. Ele tá conseguindo fazer muito bem agora. James Harden, ele distribui o jogo. Ano passado, ficou meio que uma impressão que James Harden era fominha, até porque ele, digamos, não tinha ajuda, e obviamente ele tinha que ficar mais com a bola na mão, porque ele era o astro do time e não tinha alguém que conseguisse dividir esse protagonismo com ele, então obviamente ele ia ficar mais tempo com a bola na mão. Agora ele tem o Chris Paul, que é um All-Star, ele é um dos melhores armadores da liga, e mesmo assim ele tá conseguindo manter as atuações da temporada passada, fazendo o Chris Paul jogar, fazendo o Capela jogar, Eric Gordon, fazendo o Trevor Ariza, Ryan Anderson, e também vamos combinar, né, que já tá na hora do James Harden ganhar o MVP. Muitas temporadas sempre batendo na trave. Quando o Curry foi MVP a primeira vez, ele bateu na trave. Depois, ano passado, ele bateu na trave de novo. Todo mundo tá achando, e é o mais óbvio, que esse ano é o ano. Até o próprio James Harden acredita nisso. A torcida também tá muito confiante, e só mesmo uma catástrofe pra tirar o MVP da mão dele. Tipo, coisa dele machucar, perder o resto da temporada, e sei lá, o LeBron James, que nem eu disse, levar o Cleveland pra ser primeiro do leste, fazendo 30 pontos por jogo e acabando com tudo. Isso é pouco provável até. Como eu disse, o Cleveland precisa de entrosamento, coisa que acho que em 20 jogos consiga, mas até lá não dá pro LeBron James fazer isso. Não que eu esteja duvidando de LeBron James, mas é bem improvável. E outro assunto levantado também James Harden consegue ser o segundo MVP unânime da história? Bom, a partir daqui eu vou dar minha opinião. Pode ser que vocês não concordem comigo, mas eu vou expressar meu ponto. Eu acho que não. Porque, tudo bem, James Harden vem fazendo uma campanha melhor que a do ano passado. Não tem um Russell Westbrook que consiga tirar esse MVP da mão dele com atuações individuais, com um show mesmo.
só que ele não tá fazendo alguma coisa que a gente nunca viu. Tem aqueles jogos de 60 pontos, uns recordes em pontuação, tudo bem, mas acho que não é o suficiente ainda pra você ser um MVP unânime. Ainda vão encontrar pontos pra, sei lá, votarem no Kevin Durant, votarem no LeBron James, no Anthony Davis. Se você parar pra ver a do Curry, como eu disse, ele fez muita. Ele entrou pro clube dos 50, 40, 90. Ele bateu o recorde de bolas de 3 pontos numa temporada. Eles tiveram a melhor campanha da história. Então, ele precisa fazer alguma coisa extraordinária pra ser MVP unânime. Eu não tô dizendo que ele não vá ser MVP, porque isso é bem difícil ele não ser essa temporada. Porque se não for agora também, eu acho que nunca mais vai ser. Ele vem sendo regular há muito tempo e eu acho que essa regularidade dele merece ser recompensada agora. Porque também James Harden não é mais um mocinho de 22 anos que ainda tem uma carreira imensa pela frente. Bom, e como eu disse naquela eventual catástrofe, se eu tivesse que apostar minhas fichas em alguém, seria no Anthony Davis, que tá vindo numa crescente absurda. Pelicans agora depende exclusivamente do monocelha e se eu tivesse que apostar minhas fichas, seria nele. Até porque também o Anthony Davis é outro que nos últimos anos vem conseguindo posições muito boas nessas corridas pra MVP. E ele é novo, cara. O Anthony Davis tem o quê? 25, 26 anos? O cara é novão. Ele tem muito pela frente e esse começo entre aspas, né, de carreira dele foi bem promissor, tá sendo promissor. E não acharia também nenhum absurdo caso ele conseguisse alcançar o Barba nessa corrida e até se sagrar MVP. Eu não seria surpresa nenhuma ele ser nomeado. Ele é outro cara que se não for MVP agora, daqui uns 3, 4 anos vai ser. Até porque vai chegar a idade pro LeBron, pro Kevin Durant, pro Curry. Aí ele vai ser o expoente dessa nova safra da NBA e ele vai comandar tudo, até porque ele já é dominante. E o Barba pode quebrar uma sequência aí muito grande da última vez que o Houston Rockets teve MVP, que foi na temporada de 93-94, onde o pivô nigeriano Hakeem Olajuwon foi o MVP da temporada regular. Então o James Harden aí, motivações suficientes para continuar com essa campanha absurda que ele vem fazendo junto ao Houston Rockets, que tem tudo para terminar em primeiro da conferência. Bom, então se a gente fosse fazer um resumão de tudo aqui, o James Harden tem pré-requisitos para ser o MVP, o Houston Rockets tem tudo para ser o primeiro colocado do Oeste. O James Harden se mostrou muito confiante quando enfrentou outros jogadores do mesmo calibre. Ele sempre foi assim, ele não tem medo de quem estiver marcando ele. Bom, apesar, né, da sua defesa ser um pouco, digamos que medíocre, né? Mas isso aí a gente não vai avaliar aqui. Mas James Harden nas cabeças. Bom, então se você tá gostando do nosso podcast, cara, entra no nosso Twitter e deixa sugestões lá pra gente, que é @RupeditsBrasil, mas vai estar aí no link no post. Siga o nosso Instagram também, onde a gente faz as artes, que é o THMZ Design, na verdade. E é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando aí bastante. Tá dando um pouquinho de trabalho pra fazer. Agora, nessa semana, vai ter um podcast um pouco maior. Eu vou trazer convidados aqui pra gente falar sobre um outro jogador aí da NBA que está causando um pouco. E é isso aí, galera. Um abraço aí. Até mais.